Eu quero trazer para você hoje uma palavra que não creio vai ser uma série, embora eu tenha buscado até, eu dei uma consultada numa série que eu preguei há anos atrás aqui, intitulada Livres para Prosperar. Eu quero trazer uma palavra para você sobre prosperidade. Sobre prosperidade. Esse é um tempo e um momento em que as pessoas estão temerosas em relação à sua vida financeira, porque fecha tudo e eu não posso trabalhar, agora abriu de novo e a gente voltou, e se fechar de novo e tal. Deus está no controle da sua vida. Meu irmão, ouça o que eu estou te dizendo aqui hoje, nessa manhã, por revelação do Espírito Santo. Deus está no controle da tua vida, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Meu irmão, essa crise que a gente está vendo no mundo não é nada perto de certas crises que são descritas na palavra de Deus que o povo de Israel enfrentou. A gente está falando de repente de haver uma restrição para o nosso trabalho, mas hoje em dia você consegue, se a sua loja, você trabalha numa loja, você é dono de uma loja, você é gerente de uma loja, a sua loja fecha, você consegue fazer o seu negócio via internet, por loja virtual. Você dá um jeito, você aprende e alguém te ensina como é que faz uma loja virtual e você, bem ou mal, de um jeito ou de outro, consegue fazer com que o seu negócio não pare 100%. Mas na época de Elias, não tinha internet, não tinha loja virtual. Na época de Elias não tinha recurso para você comprar e vender quando a crise chegava. E crise naquele tempo significava morte. Não era simplesmente pobreza. Crise naquele tempo significava morte. Por quê? Porque as crises basicamente aconteciam em função de semeadura e colheita. Eles eram um povo basicamente agrícola. A sociedade mundial naquele tempo era basicamente uma sociedade agrícola. E se desse ruim na questão de chuva, sol, chuva demais, chuva de menos, e ali normalmente era chuva de menos, sol demais, torrou a plantação, não tem crise, não tem colheita, deu uma crise geral. As pessoas morriam de fome. Morriam de fome. E no meio de uma crise dessas, a Bíblia conta para nós que sem chover, não havendo chuva e, portanto, não havendo possibilidade de semeadura e colheita, pessoas morrendo de fome, Deus direcionou o profeta Elias para ir para a porta de uma cidade chamada Sarepta, que sequer era uma cidade de Israel, que sequer era uma cidade do povo de Deus. Uma cidade de ímpios, uma cidade de adoradores de Baal. Se você não sabe como era feito o culto a Baal, de vez em quando o culto a Baal envolvia o sacrifício de bebês. Alguns altares a Baal eram verdadeiros fornos. Se fazia uma estrutura onde havia uma espécie de uma boca de um forno, e ali se lançavam bebês vivos, em sacrifício a Baal. Essa cidade de Sarepta era uma cidade que prestava adoração a Baal. Elias é enviado na porta dessa cidade, gente morrendo feito barata. E Elias chega ali e encontra uma viúva. Ele não encontrou uma grande loja de cadeia multinacional, internacional aberta, distribuindo comida. Ele não encontrou ali um governo distribuindo cesta básica. Não havia ali um prefeito, um governador, dando para as pessoas algum tipo de benefício. O que havia ali era uma viúva que estava catando graveto para fazer uma fogueirinha, e ela disse o seguinte para o profeta: o que eu tenho em casa é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer uma fogueirinha, e vou pegar essa pouca porção que eu tenho de farinha, misturar com azeite, fazer uma massa para fazer um bolo, que vai ser a última refeição para mim e para o meu filho. Depois disso a gente vai sentar num canto e vamos esperar a morte chegar. E vamos ver se entre o comer desse bolo e a provável morte, acontece alguma coisa que nos tire dessa situação.
porque o que a gente tem, a realidade que a gente tem diante de nós é essa. E o profeta vai e diz uma coisa doida para ela: você vai então, faz esse bolo e traz para mim. Você faz esse bolo para mim. Essa mulher, só Deus sabe por que essa mulher fez esse bolo para o profeta. Porque, naturalmente falando, não teria lógica alguma ela pegar para fazer esse bolinho e dar para o profeta. Ela deveria ir para casa e dizer: esse homem é um doido, esse homem é um maluco. Se ele acha que eu vou fazer esse bolo para dar para ele, tendo aqui o meu filho, ainda que eu não coma, mas o meu filho eu vou dar o bolo. Uma mãe, um pai abre mão do seu benefício para abençoar o filho. Então, ainda que eu nem coma, eu vou dar, mas o meu filho não vai ficar sem. Mas essa mulher, movida por uma ação do Espírito Santo, que convenceu o coração dela de que aquilo que o profeta estava falando tinha algum fundamento, mesmo não sendo ela uma filha do Deus Altíssimo, mesmo ela não sendo parte do povo da aliança, ela foi, fez esse bolo, deu para o profeta, e a Bíblia diz que na casa dela, a partir daquele momento, não faltou nem farinha, nem azeite, e não houve colheita durante 3 anos e mais alguma coisa. E durante aquele período de 3 anos e mais alguma coisa, na casa daquela mulher não faltou nem a farinha, nem o azeite. A porta da casa dela fazia fila para as pessoas virem receber da bênção, da prosperidade que estava acontecendo na casa dela. E ela não era parte do povo da aliança, mas ela serviu alguém do povo da aliança. Deus estendeu para ela a bênção e na casa dela não faltou nada. Você acha que Deus vai faltar para você? Se Deus fez isso por aquela viúva, não vai fazer por você? Mas o que o mundo tenta implantar na nossa cabeça? O que o diabo, através do mundo, tenta implantar na nossa mente? Medo. Porque o medo é a força oposta à fé. Bom senso você precisa ter. Você ser uma pessoa precavida, você precisa ser, mas você não pode confundir bom senso, precaução, com medo, porque o medo remove de você a possibilidade de exercer a fé. O medo te paralisa, e você foi liberto da opressão das trevas, entre outras coisas, para prosperar. Queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse isso: eu sou livre para prosperar. Aleluia! Eu e você não somos livres simplesmente para ir para o céu. Não é simplesmente isso. Deus tem um plano para nós que vai além do céu. Deus tem um plano para nós que inclui também prosperidade material, prosperidade financeira. E por favor, entenda que prosperidade não é algo relacionado simplesmente ou somente com dinheiro e bens materiais. Prosperidade é um conceito bem mais amplo do que isso. Prosperidade inclui saúde, prosperidade inclui família, prosperidade também inclui finanças. Mas o foco da prosperidade não é simplesmente grana. Prosperidade é ter todas as suas necessidades supridas, nada te faltar e você ainda ter o suficiente para abençoar outras pessoas. Isso se chama prosperidade. Isso independe de você ter 1 milhão ou apenas 100 reais. O que importa é que você entenda que Deus tem para você um plano de prosperidade. Agora, ouça bem o seguinte: o mundo que a gente está vivendo está cada vez mais doido. As sociedades mundiais estão cada vez mais doentias. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade doente. Cada vez mais doente. E não é fisicamente, emocionalmente. A sociedade que nós estamos vivendo está cada vez mais louca, cada vez mais doente. As pessoas brigam por tudo e por nada. Você não pode abrir a boca para falar qualquer coisa que no meio daquilo que você falou, alguém vai achar algo que é politicamente incorreto. Se você começar a dar muita bola para o que os outros pensam a respeito do que você fala, você não pode abrir a boca nem para dizer assim: olha, eu vou no banheiro escovar os dentes. O quê? Vão achar alguma coisa ali no meio para dizer para você que você está politicamente incorreto, que você tem preconceito. Você tem preconceito contra os meus dentes? Mas eu falei dos meus dentes. Como é que eu vou escovar o meu dente? Você está querendo dizer que o meu dente é podre. Eu não falei nada do seu dente.
Não, já entendi, você está querendo dizer que eu tenho mau hálito. Bom, tem mesmo, então o que eu vou fazer? Você quer saber a verdade? Tem mesmo mau hálito. Mas eu estou falando que eu vou escovar os meus dentes. Você está entendendo que o mundo está muito doido e chato, a sociedade está chata. O mundo está chato, as pessoas estão chatas. Você não pode falar nada, que tem que achar alguma coisa. Você fala uma coisa e entendem outra. Você fala uma coisa e entendem outra. A sociedade está absolutamente doente. E 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, diz que há muitos tipos de vozes no mundo. Presta sua atenção nisso. Eu botei aqui a referência do versículo, eu não citei o versículo, mas eu botei o versículo para você, se for o caso e quiser tomar nota. 1 Coríntios 14:10 diz que no mundo existem muitos tipos de vozes. O que Paulo está querendo dizer quando ele fala que existem no mundo muitos tipos de vozes? Ele está dizendo que essas vozes, elas estão, na verdade, clamando pela sua atenção. Essas vozes, elas clamam pela sua atenção. Por isso existe essa gritaria no mundo. Há uma confusão, a sociedade está tão doente e a igreja está doente. Eu entrei num site de notícias. Site de notícias. Notícias. O que está acontecendo no Brasil, no mundo, no Rio de Janeiro, na política, nisso e aqui. E tinha lá uma notícia que botou um link para um site evangélico, de notícias evangélicas. Aí eu falei, deixa eu ver o que é isso aqui. Eu abri o site, o nome do desgraçado do site é o Fuxico Gospel. Presta atenção no nome do site, o Fuxico Gospel. Eu olhei para aquilo e fui ver qual era o conteúdo do negócio. Gente, pastora fulana desfaz amizade com ciclana. Cantora evangélica tira foto de biquíni e é mal falada na internet. Não sei quem... Aí tinha foto da pessoa que tirou a foto de biquíni sem a cara. Aquele embaçado na cara, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, que vergonha, que vexame. Só fofoca. Pastor fulano brigou com o pastor ciclano. O que eu tenho a ver com isso? Que vergonha! Mas, e as pessoas assistindo aquela bodega e fazendo comentário. Não, mas o pastor, porque brigou, porque não sei quem, porque da igreja tal. Você viu a última, está sabendo? É o fuxico. É a fofoca gospel. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, que vergonha. Sabe o que você sentir vergonha alheia? Sabe a tal da vergonha alheia? Foi o que eu senti ali. Falei, gente, isso aqui mostra que a igreja está doente. A igreja está doente. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que eu estou vendo que isso aqui está apagando toda hora. Alguém mexeu no meu iPad. Ai. Deixa eu botar aqui. Já sei quem foi. Fui eu mesmo. Então, até mesmo nisso, existem vozes clamando pela sua atenção. Não foca no evangelho sadio e verdadeiro, não. Foca na fofoca gospel. Não se importe com a palavra. Se importe com o que o pastor fulano de tal disse, que alguém disse que é heresia. E fica criticando agora o cara. Faz isso. Isso é um convite do inferno. Você está entendendo isso? O cara manda pastor fulano de tal, fala não sei o que, heresia. Aí todo mundo, olha, heresia. Um foco danado. Pastor fulano de tal, não sei de onde, saiu do ministério, porque adulterou. Eita, todo mundo fala, bota notícia, bota a fotografia do camarada. Você está entendendo que isso tudo é o diabo tentando botar vozes que clamam pela tua atenção? E que a maioria dos crentes se comporta feito um bando de bobos que cai nessa armadilha diabólica. Você está entendendo isso? E uma das coisas que
a Bíblia prevê e diz que é necessário que a igreja do Senhor entenda é que em Cristo nos foi dado autoridade para prosperar. Eu não disse para você simplesmente que a nós foi dado o direito de prosperar. Eu estou dizendo para você que em Cristo nos foi dado autoridade para prosperar. Não é simplesmente o direito de prosperar. Nós temos o direito de prosperar, mas nos foi dada autoridade para prosperar. Quando Deus criou o homem, Ele deu autoridade ao homem sobre toda a riqueza da terra. Isso foi dado a Adão. O Salmo de número 50, os versículos de 9 até 12, mostram para nós que Deus é o dono de toda a riqueza. Ele é o criador de toda a riqueza. No Salmo 50, no versículo 9, começa dizendo assim: eu não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Eu conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, eu precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Lá em Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, agora diz assim: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Em Gênesis 1, capítulo 1 de Gênesis, durante 5 dias Deus trabalhou na criação. Criação do universo, criação da terra. Foi preparando tudo para um ponto culminante no 6º dia. E no 6º dia, Deus cria o homem e dá ao homem autoridade sobre a terra. Dominem sobre tudo. Você vai no capítulo 2, em Gênesis 2, Deus coloca o homem num jardim. Interessante isso. A Bíblia não diz que Adão foi criado no jardim, mas que foi levado por Deus para o jardim do Éden. E no jardim do Éden, Deus dá autoridade, mais uma vez, Deus reforça a autoridade que Ele havia dado ao homem, dando autoridade para ele cultivar e cuidar, guardar o jardim, que era, na verdade, um lugar de abundância. O jardim do Éden era um lugar de abundância, era um lugar de prosperidade. Foi ali que Deus colocou Adão. Como era o resto do mundo, eu não sei. Eu sei que o jardim do Éden era um lugar de prosperidade, um lugar de abundância, e foi para lá que Deus conduziu e colocou Adão, dizendo para ele: cuida do jardim, administra esse jardim, toma conta desse jardim, guarda esse jardim, porque aqui para você é um lugar preparado para que você tenha todas as suas necessidades supridas. E se você prestar atenção na descrição que a Bíblia faz a respeito do jardim do Éden, em Gênesis 2, lá havia não somente todo tipo de árvore, não havia todo tipo de planta simplesmente. A Bíblia diz que no jardim do Éden havia rios correndo, levando água corrente, e que esses rios tinham prata e ouro, além de pedras preciosas. Adão nem tinha como gastar essa grana, porque naquele tempo não tinha C&A, não tinha Barra Shopping, não tinha nada disso. Para que Deus colocou aquela abundância toda lá? Se Ele nem precisava, porque Deus não está interessado em ver você passando necessidade. Ele está interessado em ver você suprido de todas as suas necessidades. Isso é plano, é propósito, e começa a ser mostrado isso no jardim do Éden. Deus deu a Adão a autoridade para cuidar e guardar o jardim. Presta sua atenção nisso. Não foi simplesmente cuidar, foi também guardar, cultivar e guardar. As riquezas da terra pertencem a Deus, não porque Ele necessite, mas porque Ele as criou. E Ele não as criou para si mesmo. Ele não as criou para o diabo. Ele criou as riquezas da terra para o homem, para o ser humano. Amém, gente? No entanto, quem parece dominar as riquezas desse mundo é o diabo. E domina. E domina por quê? Isso acontece porque Adão cometeu um crime de alta traição contra Deus
e cedeu o seu direito, a sua autoridade, a autoridade delegada, a autoridade que Deus delegou a Adão. Adão passou para o inimigo. O apóstolo Paulo mostra para nós, escrevendo aos Coríntios, ele diz para nós que aquele a quem a gente presta obediência, desse tal nós nos tornamos servos. Então Adão, quando ele obedeceu à sugestão do diabo, ele cedeu ao diabo uma autoridade que Deus havia dado a ele. Você quer ver uma coisa? Lucas capítulo 4, nos versículos de 5 a 8. Capítulo 4 de Lucas é o capítulo que fala da tentação de Jesus. Jesus vai para o deserto, passa 40 dias jejuando. No final desses 40 dias, vem o diabo para tentá-lo. E aqui, uma das tentações, aqui no versículo 5, Lucas capítulo 4, versículo 5, diz assim, que o diabo o levou a Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse para Jesus, eu te darei toda a autoridade sobre esses reinos e todo o seu esplendor, ou seja, toda a sua riqueza, porque me foram dados. Porque me foram dados. Olha o que o diabo estava dizendo. Se você se prostrar para me adorar, toda essa riqueza eu boto na sua mão. Porque isso foi dado para mim, eu posso dar para quem eu quiser. Quem foi que deu essa riqueza? Quem foi que passou isso para o diabo? Para ele ter essa petulância de dizer para Jesus, se você se prostrar e me adorar, está vendo todos esses reinos aí? Toda a sua glória, toda a sua riqueza, eu passo para você, é só você me adorar. Porque para mim foi dado, então eu posso entregar para você, eu posso presentear você com isso. Quando Deus criou Adão, deu a ele autoridade para ser o seu representante legal, o seu embaixador nessa terra. Para ser o embaixador dele, de Deus, aqui nessa terra. E nesse sentido, é nesse sentido que Adão se tornou o Deus desse mundo. Não um Deus com D maiúsculo. Se você prestar atenção, você vai ver que em 2 Coríntios 4:4, é até fácil de você gravar, 2 Coríntios 4, versículo 4, diz que o diabo é o Deus desse mundo. Peraí, como é que o diabo se tornou o Deus desse mundo? Ele se tornou o Deus desse mundo quando Adão passou para ele a autoridade, porque Adão é que tinha sido comissionado por Deus para ser o Deus desse mundo. Para ser o gerente, para ser aquele que ia administrar. Ele recebeu essa autoridade e acabou repassando, e agora o diabo é chamado de o Deus desse mundo. Colossenses 1, versículos 12 e 13, diz que nós devemos dar graças ao Pai, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Gente, a palavra império, aqui no versículo 13, que você leu, ele nos resgatou do império das trevas. A palavra império, no grego, é exousia. E exousia é literalmente traduzido como autoridade. Ele nos resgatou da autoridade do império das trevas, da autoridade das trevas, da autoridade do inferno. Ele nos resgatou e nos colocou agora, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então Jesus nos libertou do domínio ou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino da sua autoridade. Nós somos a igreja triunfante. Eu não estou falando da nova, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja triunfante porque Jesus conquistou esse triunfo para nós. E Ele não fez isso por Ele mesmo. Ele não precisava disso. Ele fez isso por nós. Ele se tornou o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar, tanto no castigo que nos traz a paz, como na vitória. Porque em Cristo nós já somos mais que vencedores e o inimigo é um derrotado de forma definitiva. Entenda isso. O inimigo não foi parcialmente derrotado. Ele foi completamente
definitivamente derrotado por Jesus na cruz do Calvário. Aquilo que parecia impossível, Jesus preso numa cruz, Jesus não precisou de dar um soco, um tapa, porque ele estava com as suas mãos e os seus pés presos numa cruz. Mas naquela cruz, o diabo foi derrotado plena, completa e totalmente. Totalmente. Completamente. Por isso, em Cristo nós temos autoridade para repreender o inimigo em nome de Jesus. E ordenar que ele tire as suas mãos sujas daquilo que nos pertence, incluindo as nossas finanças. Meu irmão, você tem que ter essa postura. Entenda só o seguinte, nem tudo na vida se resolve com oração. Essa é uma frase que, se tomada fora do contexto, alguém pode botar, olha o que o pastor está falando, olha a heresia. Nem tudo se resolve com oração. Há muita coisa da qual você já orou, você não precisa orar de novo, mas você precisa usar de autoridade. Não para orar de novo, mas para repreender o inferno com a autoridade que o Senhor Jesus te deu. Com a autoridade que você é um embaixador de Cristo. Você é embaixador de Cristo. Você já orou pela sua família? Pela salvação da sua família? Então entenda só o seguinte, você agora não tem que orar de novo. Ah, Deus, está demorando tanto meus filhos, está demorando tanto meu marido, está demorando tanto a minha esposa, o meu pai, a minha mãezinha. Não, agora você tem que dizer, Satanás, tira as tuas mãos sujas da minha família. A palavra do meu Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tira a tua influência. Tira a tua influência da mente, dos ouvidos, do coração dos meus familiares em nome de Jesus. E você tem que usar dessa mesma autoridade em relação às suas finanças. Você não pode ficar olhando assim, Jesus tem misericórdia, ah, Jesus, o vírus, ah, Jesus, o corona, ah, Jesus vai fechar. Satanás pode tirar suas mãos sujas das minhas finanças, da minha vida financeira. Com o negócio aberto, o negócio fechado, fluindo, não fluindo, com gente, sem gente, eu não vou passar miserê, eu não vou passar aperto, porque o meu Deus está no controle, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Satanás pode bater em retirada. Você tem que usar de autoridade, e não simplesmente orar, choramingando, meu Deus, tem misericórdia, ah, Senhor, olha para mim como você olhou para a viúva de Sarepta. Para com isso, usa de autoridade. Quando nós falamos da guerra espiritual na qual nós estamos envolvidos, é necessário saber que tipo de exército nós somos. A Bíblia diz que nós somos o exército do Deus vivo, mas nós não somos um exército de combate, nós somos um exército de ocupação. Jesus foi o exército de um homem só, que derrotou o inferno. Você e eu agora somos um exército de milhares de pessoas que não precisam levantar um dedo para combater, porque nós não somos um exército de combate, nós somos um exército de ocupação. Nós somos um exército de ocupação daquilo que já foi conquistado por Jesus. Então, o terreno onde o diabo prevalecia, agora ele tem que se retirar. Tem que sair. Não é uma coisa, acho que vai sair, sim, pastor. Acho uma ova, tem que sair. Tem que sair. Nós somos a igreja triunfante. Queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse isso. Eu faço parte da igreja triunfante. Por isso, gente, que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Que nós temos vencido o maligno. João diz isso. Eu escrevo para vocês porque vocês têm vencido o maligno. Diz que nós somos redimidos da morte de toda maldição. E por aí afora. Então, nós não podemos... portanto, nós podemos, em nome de Jesus, orar. Nós podemos clamar. Nós podemos profetizar que as nossas necessidades financeiras sejam supridas. É necessário que assim se faça. Orar, profetizar, confessar. Pastor, mas você já foi conquistado, por que eu preciso fazer? Porque nós estamos nesse mundo que jaz no maligno.
Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Eu preciso entender que eu estou no mundo, mas não sou do mundo. A fonte de sustento da minha vida não é o mundo. A fonte de sustento da minha vida é divina. A fonte que me sustenta financeiramente, materialmente, é divina. Não é simplesmente um suprimento ou um sustento emocional, espiritual. A minha fonte de sustento emocional é divina. A minha fonte de sustento espiritual é divina. A minha fonte de sustento material é divina. Não é desse mundo. Nós somos embaixadores de Cristo e o nosso sustento vem de Cristo, vem do trono da graça. E vocês conhecem a graça do Senhor Jesus, que sendo pobre, sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Agora é necessário compreender como é que isso se processa. Por quê? Porque no céu não existem notas de real, de dólar ou de euro. Infelizmente, no céu não existe dinheiro. No céu não existe nota de real, de dólar ou de euro. Lucas capítulo 6, versículo 38, diz assim: deem e será dado a vocês. Presta atenção. Olha os termos que Jesus usa aqui, em especial relacionado ao verbo dar. Ele diz, deem, a versão mais tradicional, dai. Deem e será dado a vocês. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente. Jesus não disse, generosamente eu darei a vocês. Não, generosamente lhe darão, alguém dará a você. Dê e alguém vai dar para você. De forma generosa, de forma transbordante, de forma sobrenatural. Você semeou, você vai colher. O fruto vai chegar. Alguém vai dar para você. De alguma forma, vai chegar na sua mão, vai chegar até você, de alguma forma sobrenatural. Mas a Bíblia não está dizendo, eu vou trazer uma nuvem que vai fazer chover real. E aí você vai ter como pagar as contas. Eu vou trazer uma nuvem que vai fazer chover dólar. E aí você é só trocar e você vai... Não. De alguma forma, isso vai chegar à sua mão. Porque com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Veja só o seguinte, o dinheiro que nós precisamos está na terra, não está no céu. O dinheiro que você precisa para pagar as suas contas, para pagar luz, gás, celular, conta de celular, cartão de crédito, está aqui na terra, não está no céu. Mas o dinheiro que está aqui na terra nada mais é do que uma representação, um símbolo das riquezas que o nosso Deus, que é o nosso Pai, criou. Entenda só o seguinte, quando você pega... Rapaz, hoje eu não trouxe um real aqui no bolso. Jorge, Denise, alguém me dá uma nota de dinheiro aqui, qualquer dinheiro, qualquer grana. 50, prosperidade é outra coisa. Eu estou próspero é outra coisa. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ivan, o que é isso aqui? Jorge, o que é isso aqui? Uma nota de 50 reais. Não, isso aqui é papel. Isso é papel. Alguém colocou uma tinta, imprimiu aqui, escreveu 50, mas podia estar escrito 500. Podia estar escrito 20. E dependendo do que está escrito no pedaço de papel, você crê, confia e entrega e ainda espera troco. E o que é pior, do lado de lá, a pessoa recebe um pedaço de papel e te devolve o quê? Papel. E você guarda papel no banco, no cofre. Por quê?
É papel, mas esse papel representa alguma coisa. O que esse papel representa? Esse papel representa as riquezas que Deus criou. Esse papel aqui, ele representa só isso. Ele só representa, ele é um símbolo. Ele é uma representação da riqueza que Deus criou. Aqui tem 50 pratas da riqueza que Deus criou. Você acha que Deus criou só 50 merréis de riqueza? Não, não, Deus criou bilhões, trilhões, 4 trilhões de riqueza. Você tem na mão só 50 merréis. Mas isso aqui é uma representação que vai muito além daquilo que está escrito aqui. Porque isso é uma representação... Obrigado, Jorge, Deus abençoe. Isso é uma representação daquilo que Deus criou. E quem criou isso foi... Deus não criou o dinheiro, mas Deus criou a riqueza. E quem criou a riqueza foi o nosso Pai. Então nós podemos e devemos usar a autoridade conquistada por Jesus, por nós e para nós, para determinar, isso é o que é usar a autoridade, para determinar que as riquezas criadas pelo nosso Pai sejam liberadas sobre nós e que todas as nossas necessidades financeiras sejam supridas. Ouça só o seguinte, presta atenção nisso aqui. Prosperidade não é simplesmente o resultado daquilo que eu ouço, mas é em especial o resultado daquilo que eu faço com aquilo que eu ouço. Então eu vou dar, na verdade tudo isso que eu falei até agora foi só a introdução da mensagem, agora que eu vou começar a pregar. Porque eu quero ver com você alguns pontos práticos que conduzem para a prosperidade bíblica. E quando eu falo para você que eu quero apresentar esses pontos práticos, é por quê? Porque o mundo está doido. E existem muitas vozes clamando pela sua atenção. E o que eu tenho ouvido e visto de bobagem sendo dito na internet, que é aquilo que 100% de vocês que estão aqui acessam todo dia e toda hora, você tem todo tipo de conselho, todo tipo de orientação, te dizendo aqui está o segredo para você prosperar. E o que é pior, muitas vezes quando você olha, não é simplesmente alguém que entende de finanças. Pelo contrário, os que entendem para valer de finanças são pouquíssimos e não estão, em geral, na internet. Ou se estão, é difícil de você encontrar. O que tem é muito especulador. Tem muita gente que... Eu acho. Mas o que o cara acha, nesse mundo doido, agora tem título de sabedoria. E o camarada bota e diz e fala e acontece, e dá palestra e enche auditórios para dar aquilo que é a opinião dele. O cara às vezes não tem nem informação de nada. E sai dando opinião. Faz isso, faz aquilo outro. Porque isso vai fazer você prosperar. Tem uma pessoa nessa história que prospera. O cara. Claro, o camarada faz uma palestra, cobra R$5.000 para a pessoa assistir, a pessoa paga. Ele vai prosperar. E a pessoa que estava dura, agora fica um pouco mais dura. Se tivesse apanhado, pego aquele dinheiro que ela botou para assistir aquela palestra e investisse num negócio para criar uma loja virtual, para fazer um curso prático, de alguma coisa prática, ela ia lucrar mais. Mas as vozes vão clamando, vem para cá. Não, eu que tenho para você, ouça. E alguns têm até título de crente, se colocam como crente, por quê? Porque público evangélico hoje é uma fonte que não se pode desprezar. Você não pode desprezar o público evangélico. Político, antigamente, na eleição, nem falava de crente. Hoje, todos eles até vão aos cultos. Sobem no púlpito para o pastor orar. Incrível, incrível. Todo político, quando criança, frequentou a escola dominical infantil. Da Igreja Batista, da Assembleia de Deus. Incrível. Todos eles têm no currículo isso. E que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Todos eles têm um pai, um avô, um tio que é pastor. Que coisa incrível.
De onde pipocou tanto crente assim, de repente, na hora, na política? Antigamente ninguém dava bola, hoje em dia todo mundo, não, o cara vai no culto, o pastor ora, põe a mão e tal, e o camarada recebe, tal, bota a mão para o alto, o camarada com a mão na cabeça, o cara recebe, tal, olha, o cara se ajoelha na plataforma. No dia seguinte ele está batendo tambor em algum canto, mas ele... Deixa eu falar para você de alguns pontos aqui, que são pontos práticos, bíblicos, para você prosperar. Primeiro deles, Deus na sua palavra promete abençoar o trabalho das nossas mãos. Levante uma das suas mãos e diga isso. Deus prometeu abençoar o trabalho das minhas mãos. Pastor, isso aqui é uma coisa tão evidente. Pois é, mas tem gente por aí dizendo agora que trabalho é maldição. Aliás, isso não é novo, isso é velho. Não, trabalho é maldição. Trabalho não é maldição, a Bíblia não diz isso. Não, pastor, a Bíblia fala que o trabalho é maldição. Onde está escrito isso? Está no livro de Heresias, capítulo 4, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12, diz assim: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos, ao ponto que vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Olha só, isso aqui é promessa de Deus. Claro que a linguagem aqui tem a ver com a cultura agrícola. Eu vou abrir a janela do céu, vou mandar chuva, vocês vão ter colheita e tal, mas isso aqui se aplica a nós. Isso aqui se aplica a mim e a você. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, os versículos de 6 a 10, Paulo escrevendo para Tessalônica, ele diz assim: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos. Eu não estou sugerindo, Paulo não sugeriu, eu estou ordenando que vocês se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Nós não sugerimos isso. Paulo como administrador, como bispo, Paulo como apóstolo, ele deixou uma ordem para as igrejas que estavam debaixo da sua autoridade. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Você sabe o que estava acontecendo aqui em Tessalônica? Paulo, quando escreve para os Tessalonicenses, ele fala um bocado da segunda vinda de Jesus. Então, na cabeça daqueles... Por que Paulo vai esclarecer para eles sobre a segunda vinda? Porque na cabeça deles, Jesus ia voltar no dia seguinte. Então, olha só, para que eu vou continuar trabalhando? Vou trabalhar para quê? Jesus vai voltar. Vou estudar por quê? Jesus está voltando. Vou investir na vida dos meus filhos para quê? Jesus está voltando. Essa mentalidade é mais uma das vozes. Eu já vi gente na igreja do século XX dizendo: não vou estudar porque Jesus vai voltar. Não vou fazer isso ou aquilo, não vou trabalhar. Vou viver pela fé. Vai. Vai. Então, como tinha muita gente assumindo esse tipo de postura em Tessalônica, Paulo escreveu: olha, vocês se lembram quando eu estive aí? Eu deixei exemplo para vocês. Paulo fabricava tendas. Vocês me viram trabalhando dia e noite para não ser pesado para ninguém. Direito a ser sustentado pela igreja, eu, o apóstolo Paulo, até tinha, mas eu abri mão disso para deixar para vocês um exemplo. E a ordem que eu deixei com vocês é o seguinte: quem não está a fim de trabalhar, ok, sem problema nenhum, mas não vai comer. Pelo menos não às custas de vocês. Não quer trabalhar, não tem problema, essa é uma escolha pessoal. Mas por que Paulo está dizendo isso? Porque trabalho não é maldição.
Trabalho não é, como muitos afirmam aí, fruto da maldição que Deus colocou sobre Adão. Na verdade, para começar, Deus nunca sequer amaldiçoou Adão. O homem nunca foi amaldiçoado. O pessoal pensa assim, Deus amaldiçoou Adão e Eva. Não, Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Deus disse, por causa de você, do teu pecado, Adão, a terra é amaldiçoada. E agora a terra vai produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos e ervas daninhas, e agora o teu sustento que vinha de um trabalho fácil, vai vir de um trabalho complicado, duro, difícil, árduo. Veja só o que Deus está dizendo que é a maldição. A maldição não é o trabalho. A maldição é como o trabalho é feito. Presta bem atenção nisso. A maldição não é o trabalho, mas como o trabalho é realizado. Adão foi instruído por Deus para guardar e cuidar do jardim do Éden. Mas o trabalho de Adão era fácil, era prazeroso. A maldição sobre a terra é que tornou o trabalho algo pesado, dificultoso e até mesmo, em muitos casos, infrutífero. Já viu aquela pessoa que trabalha pra caramba e no final não tem nada? Já viu? O pastor está falando com ele. Isso tem que acabar na sua vida, meu irmão. Isso tem que acabar na sua vida. Essa história de você trabalhar muito e ganhar pouco tem que se inverter. Você trabalha pouco para ganhar muito. Mas não é deixar de trabalhar, pensando que trabalho é maldição. Tem gente recebendo esse tipo de orientação. Não, trabalho... Saiba que Deus, Ele vai abençoar o trabalho, sabendo agora que Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos, e não providenciar uma nuvem que vai fazer chover nota de real, nota de dólar, nota de euro. Eu preciso focar nas realidades da palavra para trazer as práticas, para trazer a realidade da palavra para a prática do meu dia a dia. Então ouça o seguinte, é muito fácil dizer que o trabalho é maldição e que eu preciso aprender a fazer o dinheiro trabalhar para mim. Quem já ouviu isso aqui alguma vez na vida? Gente, trabalho, isso é uma coisa de gente de mente pobre. O que eu preciso é aprender a fazer o dinheiro trabalhar para mim. Já ouviu isso alguma vez? Gente, esse conceito de fazer o dinheiro trabalhar para a pessoa, quem falava muito isso nos anos 70, quem começou a dizer isso nos anos 70, era o pessoal do mercado financeiro, que trabalhava somente com grana. Bolsa de valores, investimentos, etc. e tal. Cara, o negócio é fazer o dinheiro trabalhar para você. Não é você se matar de trabalhar, mas é fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas entenda só uma coisa. Para o dinheiro trabalhar para mim, primeiro eu preciso ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, eu tenho algumas alternativas. Eu posso ganhar na loteria. É um meio. Quantas pessoas você conhece que há mais de sei lá quantos anos jogam numa loteria dessas aí? Loteria Federal, Sena, Mega Sena, Quina, loteria esportiva, e nunca ganhou um centavo. Só nós 4. Teve uma época que o forte era a loteria esportiva. Loteria esportiva, você tinha um talão que você tinha 13 jogos, que iam acontecer durante a semana, você tinha que acertar quem ia ganhar. Flamengo e Fluminense. Flamengo, empate ou Fluminense. Aí você dava o palpite nos 13, se você fizesse 13 pontos, você ganhava o prêmio. Um tio meu ganhou na loteria. Meu tio, irmão da minha mãe, ganhou na loteria. Naquele tempo a moda era a seguinte, 13 pontos, fiz os 13 pontos, o que eu faço? Pega os móveis e taca pela janela. Quebra tudo. Agora eu estou rico. Agora eu não preciso mais dessa porcaria. Esses móveis que eu comprei na Casa Bahia, eu não vou usar isso aqui. Agora eu vou comprar lá no Rio Design. Vou comprar um negócio assim mais sofisticado. Casa Shopping. Eu vou comprar um negócio sofisticado e tal. Taca, só no lixo. O meu tio pegou uma cadeira, ia jogar pela janela. Quando ele parou no meio do caminho, alguma coisa falou. Foi Deus que falou com ele. Não taca isso na cadeira, não joga fora, calma. Vai primeiro ver o que você ganhou. Rapaz, o azar é uma desgraça. Quando ele foi lá na Caixa Econômica para ver, ele e a torcida do Flamengo, do Fluminense e do Vasco, todo mundo ganhou. Foi uma aberração. Então deu assim R$200 para cada um.
que seria hoje. R$ 200 de prêmio. Quer dizer, o camarada que de repente, na semana anterior, nas outras anteriores, o camarada ficou milionário, o outro ficou bilhardário, e o meu tio, R$ 200 no bolso. Se ele tivesse quebrado tudo, quer dizer, mas é um meio que de repente pode acontecer. Mas se você contar com isso, meu amigo, você vai morrer pobre. Você vai morrer pobre. Você pode até jogar. Pastor, mas é pecado? É pecado se você ganhar e não trouxer o dízimo. Para ganhar dinheiro, você pode ganhar na loteria. Você pode, de repente, ganhar, de repente, receber uma herança. Não é o caso da maioria de nós. Não é o caso da maioria de nós. Pastor, eu gostaria muito de receber uma herança, mas a herança que eu já recebi, tinha um tio meu que morreu. O que ele deixou de herança? Dívidas. Mais nada. Você pode enriquecer vendendo droga. Você vai ganhar muito dinheiro, mas pode dar ruim. E vai dar ruim. Você quer ganhar dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar para você? Providência número 1. Trabalhe de forma inteligente. Se você não guardar esse princípio, você vai contar com uma coisa chamada sorte, que nunca foi designada para você, porque um crente não é sortudo, um crente é abençoado. Eu não conto com a sorte para nada. Segunda coisa, nesse mundo só tem um meio comprovado de ascensão social e econômica. Só um meio de ascensão social e econômica comprovado, que se chama estudo. Estudar. Tem que estudar. Nunca é tarde para se estudar. Estudar o quê, pastor? Qualquer coisa. Mas estude. Estudar acrescenta bagagem cultural, previne Alzheimer e te prepara para o progresso. Eu fui líder de uma juventude de uma igreja no subúrbio do Rio de Janeiro. Quando eu comecei a ser líder da juventude, eu perguntei na juventude, pastor Jorge era desse tempo, nunca imaginei que o Jorge ia ser pastor na mesma igreja que eu, gente. Eu não imaginava nem que ele fosse ser pastor algum dia. Você não conhece o passado desse homem. Pula essa. O Jorge sempre foi uma benção. O Jorge sempre foi uma benção. Sempre. Sempre foi uma benção. Quando eu cheguei naquela juventude, não tinha um jovem universitário. Não tinha um. Eu comecei a falar com os jovens. Cara, vocês têm que se preparar para o futuro, vocês têm que fazer vestibular. Ah, pastor, mas a gente aqui é do subúrbio, aqui é todo mundo muito pobre, não dá, para com essa linguagem, muda essa linguagem, usa a tua fé, você pode. Ah, pastor, mas quem passa no vestibular é quem estuda lá na Zona Sul, naquele colégio particular, caro. Aqui a gente mora no subúrbio, a gente mora no suburbão, aqui a gente mora perto da favela, alguns moram na favela, aqui a gente estuda em escola pública, esse pessoal nunca vai para frente mesmo, nossos pais nunca foram, nossos avós nunca foram, a gente também nunca vai. Para com essa mentalidade, muda. Primeira pessoa que se formou é hoje a minha fisioterapeuta. Depois dela, veio uma fila de gente, entrando para Forças Armadas, se tornando oficial da Marinha, que foi o caso, por exemplo, até mesmo do pastor Jorge, e outros começaram a se formar advogados, economistas. A igreja mudou de perfil. A igreja mudou de perfil. O perfil da igreja mudou. Por quê? Porque os jovens foram encorajados a estudar. Maldita é a igreja que aconselha os seus jovens, não estude, se dedique à obra porque Jesus está voltando. Estuda para se dedicar à obra, mas não se dedique à obra sem estudo. Não faça uma desgraça dessa com a sua vida. Você que está assistindo pela internet, não permita que seu filho faça uma desgraça dessa. Me lembro de um pastor que não deu uma cobertura adequada. O pastor Hélio, quando a gente se formou, nós nos formamos na mesma turma, somos colegas de banco de faculdade. Eu conheci o pastor Hélio da Academia da Fé, o Elinho a gente se conheceu na faculdade. A gente se converteu junto na mesma época, frequentamos a mesma igreja. E de repente a gente estava tão envolvido, que de repente, do nada, o Elinho vira para mim e fala assim, não vou à formatura e nem vou pegar meu diploma, eu vou trabalhar de faxineiro na igreja. Eu falei, você não faça isso. Você não vai fazer isso, você vai se formar. E você vai fazer prova para residência. Tu vai estudar e vai passar. Tu vai ter que fazer isso.
Ele não foi, eu peguei o diploma e entreguei na mão dele, falei, tá aqui o diploma, tu vai estudar e tu vai passar. Eu tinha que dar uma de irmão mais velho pro cara. Vai lá. Por quê? Ah, mas Jesus vai voltar. Pois é, já se passaram, sei lá quantos anos, 30, 35, 40, quantos anos de formado que a gente tem? 38 anos de formado. Jesus não voltou. Vai voltar, claro. É óbvio. É óbvio que ele vai voltar. Mas imagina se ao invés de ter se formado como um bom pediatra, tivesse ficado lá, fazendo sei lá o quê, pensando que com isso estaria agradando a Deus. Que mentalidade maluca é essa? O pastor tem obrigação de encorajar os jovens da sua igreja, de progredir, de estudar. E não só os jovens, a igreja inteira, porque hoje em dia estudo não é coisa só para jovem, não. Pessoa com a minha idade tem que estudar. Olha que eu estou com 6.2. Tem que continuar estudando. Estudar o quê? Qualquer coisa. Vai estudar uma língua, vai estudar mecânica, vai aprender a fazer mecânica de automóvel, vai estudar, sei lá, artesanato. Estudar acrescenta bagagem cultural. Em terceiro lugar, trabalhe com excelência. Trabalhe com excelência. Tudo que você faz merece ser bem feito. Lá em Colossenses 3:23, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja, ele diz o seguinte: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. O que Paulo estava encorajando? Faça tudo com excelência. Tudo que é mal feito, tem que ser refeito. O brasileiro tem essa coisa, faz mal feito para depois refazer. Dá uma olhada na pista do BRT. Que troço mais mal feito. Feito no tapa. Aí você passa, parece um tobogã, aquele troço. Parece um tobogã aquele negócio. Abre buraco. É feito assim, ó. E tudo que é mal feito, acaba tendo que ser refeito. Quando a gente estava fazendo obra aqui, esse homem aqui ficava igual um cão de guarda aqui. Pode fazer de novo. Pode fazer de novo. Isso aqui não vai ficar desse jeito, não. O recado dele para todo mundo que trabalhava na obra era: faz bem feito, porque se não fizer bem feito, vai ter que ser refeito. O cara não dava mole, não. Ficava rosnando atrás dos caras. Faz direito. Quantas coisas aqui foram refeitas, Jorge? Quantas coisas foram refeitas? Porque ele olhou e falou assim: pô, pastor, mas só essa beirinha, refaz essa bodega toda. Ah, mas é só esse cantinho aqui. Vai lá, pastor alemão, vai lá, faz de novo. Ah, mas se não fizer, não vou pagar. O cara tinha que jogar duro. Porque tudo que é mal feito, tem que ser refeito. Cara, a gente custou encontrar um pintor. Um pintor. Esse pintor que a gente tem, que trabalha para a igreja, esse cara vai ficar milionário. Por quê? Porque a gente só chama ele. Quando tem que pintar, é o cara. E por que é o cara? Porque o cara faz bem feito. Quando você faz bem feito, você já sabe de uma coisa. Em primeiro lugar, não vai precisar de ser refeito. E quanto mais excelente for o seu trabalho, mais requisitado ele será. É o caso do nosso pintor aí. A gente só chama o cara, por quê? Porque a gente já sabe, o cara faz bem feito. Para que eu vou arriscar e chamar um outro que chega aqui e faz tudo no tapa? Em quarto lugar, trabalhe com inteligência, não com esforço. O convite bíblico para você é entrar no descanso. Entrar no descanso não é cair na vagabundagem. Entrar no descanso é um estado emocional, mental, espiritual, interior, aonde há uma confiança absoluta de que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Então eu não me deixo vencer pelo estresse, pela ansiedade, pela preocupação. Trabalhar com inteligência é trabalhar com diligência. E diligência significa perseverança e paciência. Meu irmão, no seu trabalho, para com essa ideia de que você vai ficar rico da noite para o dia. Não entra nessa. Ah, não, nós temos a fórmula. Eu tenho visto no YouTube curso de técnica para ser feliz.
curso de técnica para ficar rico. Você não fica rico nem por técnica, você não se torna feliz por técnica. Felicidade não começa com uma técnica. Felicidade começa com uma rendição. Quando você se rende ao Senhor do Universo, não tem outro jeito de ser feliz. As pessoas pensam assim, eu vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro. Aí a pessoa ganha dinheiro até não poder mais. Ela pode acender fogueira com dinheiro, fazer uma fogueira de nota de R$100 e tacar fogo para acender e fazer uma fogueirinha para sei lá, para o que ela quiser. E ainda assim, a pessoa continua infeliz. Por quê? Porque ela se iludiu de que felicidade vai vir através de material, de dinheiro, de grana. Ela tem lanchas, ela tem carros, ela tem casas, ela tem tudo, ela tem pessoas bajulando ela todo o dia inteiro. E ela é infeliz. Mas ela pensava quando era pobre, no dia que eu tiver muita grana eu vou ser feliz. Eu gostava de uma frase que a minha mãe dizia, realmente eu concordo, dinheiro não traz felicidade, mas pelo menos afasta a miséria para bem longe. É o máximo que o dinheiro faz. É o máximo que ele faz. Afastar a pobreza, afastar a miséria. Mas felicidade não começa com grana, felicidade não começa com um casamento. Quando eu casar eu vou ser feliz, porque eu vou sair da casa dos meus pais. Não, felicidade começa com uma rendição. Quando você se rende ao Criador do universo, aquele que te criou, que te conhece, cada célula do teu corpo. É aí que começa. E trabalhar com inteligência, trabalhar com diligência, com perseverança, com paciência. No seu trabalho, não importa o que seja o seu trabalho, há tempos de semeadura. Tempos de semeadura são os tempos mais difíceis, porque são tempos de aplicação de conhecimentos teóricos, são tempos de aprendizado prático. Você aprendeu na teoria, agora você vai aprender na prática. E você vai agora lapidar aquilo que você ouviu na teoria, que é mais para cá, é mais para lá. Você vai ter agora aprendizado prático. É tempo de ganhos menores. É um tempo de ganhos menores. Você não pode receber um diploma hoje e amanhã já está ganhando o mesmo que uma pessoa que está no mesmo ramo que você há 10, 15, 20 anos. Você vai ganhar muito menos. É preciso que você entenda que diligência envolve perseverança e paciência. São os tempos de semeadura. Mas em seguida vem os períodos de colheita. Períodos de colheita são quando a fama daquilo que eu faço com excelência começa a se espalhar. E eu começo a ser uma referência positiva no mundo à minha volta. E começam a chegar os ganhos maiores. Mas se eu não tiver paciência para passar pelo tempo da semeadura, ninguém semeia num campo e espera colher os frutos no dia seguinte, mas perseverantemente, pacientemente, ele volta ao campo para regar, para cuidar, para afastar as aves, os urubus e sei lá mais o quê. Mas ele sabe, eu semeei, vai haver uma colheita. Ela vai acontecer, ele começa a ver os primeiros brotos chegando, e os primeiros brotos ainda não são a colheita, são os ganhos menores, são os ganhos pequenos, é apenas a visualização de algo que ainda vai acontecer, está começando a brotar, a minha vida profissional está começando a brotar, eu estou começando a ser visto como um profissional cuidadoso, bom trabalhador, excelente, isso está divulgando o meu nome, eu não estou sendo promovido amanhã ou na semana que vem, mas com certeza eu serei, porque está começando a brotar, aquilo que eu tenho semeado com o meu trabalho de excelência, está começando a brotar, e eu não começo a trabalhar, e simplesmente trabalho, não, eu tenho trabalhado, mas eu também tenho me aperfeiçoado, estudado, lido, e isso está brotando, e vai chegar o tempo da colheita, e lembre-se, semear e colher são ciclos que se repetem. Você não semeia hoje e tem uma colheita e acabou, não, você vai voltar a ter períodos em que você vai precisar semear de novo. Aonde você quer crescer, quer expandir o seu negócio, você vai passar por um novo período de semeadura, onde você vai ter que conter os seus gastos, onde você vai ter que administrar certas coisas para gastar menos, para poder investir no progresso, mas a colheita vai chegar lá na frente. Se você não entender isso, você vai cair na conversa dessas
teorias aí, malucas. Você vai começar a cair na conversa das vozes que chamam e apelam para você. Não, olha, aqui no nosso trabalho você pode vir, porque aqui é o seguinte, o salário é pequeno. Mas tem um cara aqui, o cara trabalha, sabe o que é o salário dele? R$1.000, mas só de comissão o cara está tirando 200 mil por mês. Já ouviu essa história? Gente, se isso existe, presta atenção numa coisa. Numa empresa onde todo mundo ganha R$1.000 e alguém consegue ganhar comissões que chegam a 200 mil reais, só um ganha. É impossível todo mundo ganhar os mesmos 200 mil que aquela pessoa está ganhando. É matematicamente, literalmente impossível. É um canto de sereia. Você está entendendo isso? É o canto da sereia. Venha para cá. Você vai ganhar R$1.000. Mas vai ganhar comissão e vai ganhar 50, 60, 70 mil, 80, 200 mil por mês. É a sereia cantando. E o cara vai entrar numa furada. Vai entrar numa furada. Eu estou trazendo para você o que é realidade, o que é verdade. Meu irmão, para com essa mentalidade de brasileiro. Minha mentalidade não pode mais ser mentalidade de brasileiro, tem que ser mentalidade do reino. Mentalidade do brasileiro é: eu quero arrumar um empreguinho de carteira assinada. Que carteira assinada? Tem direito a isso, direito a aquilo, até aposentadoria, aposentadoria. Não é que o brasileiro tem que esse negócio de aposentadoria, gente? O meu filho mais novo, Bernardo, ele tinha que idade que ele tinha? Quando fizeram essa pergunta para ele? Ele devia ter uns 4 anos. Aí perguntaram para ele assim: Bernardo, o que você quer ser quando crescer? Aposentado. 4 anos de idade. Com 4 anos de idade. Ele via, a minha sogra morava conosco. Ele via que todo mês, a minha sogra, que estava o dia inteiro em casa, ia no banco e recebia um dinheirinho e falava: é isso que eu quero. Eu estou nessa. E o brasileiro vive com essa mentalidade do inferno. Vive com essa mentalidade do inferno. Gente, o país mais rico do mundo, a América do Norte, um dos países mais ricos do mundo, o país mais rico do mundo, a Noruega, um dos países mais ricos do mundo, os Estados Unidos, nesses países não existe carteira de trabalho. O camarada não fica contando tempo para aposentar, não. O camarada trabalha, se trabalha, ganha, se não trabalha, não ganha. É assim que funciona na realidade. Então, eu não tenho que estar preocupado de ter uma carteirinha assinada, eu tenho que preocupado. A minha preocupação é investir na minha vida, sabendo que Deus vai me abençoar. Ele prometeu e Ele é fiel. Aleluia! Ele prometeu e Ele é fiel. Você vai progredir. Você vai progredir porque é vontade do Senhor que você progrida. Se você seguir esses pontos aqui, você vai progredir. E vai progredir porque é da vontade de Deus. E nunca, em hipótese alguma, repouse sobre os louros da fama, da glória, porque é aí que as coisas começam a estagnar e até mesmo a andar para trás. Semear e colher são ciclos que se repetem. E em último lugar, para a gente fechar, você quer prosperar? Mantenha-se atualizado. Pesquise. Se informe, faça cursos, ouça bons conselhos, dê atenção a quem entende mais que você, mesmo que seja alguém mais jovem, mas também não dê ouvido a qualquer coisa. Tenha filtro, não tenha medo de ser inovador, não tenha medo de ser criativo, mas também não tenha medo de copiar e adaptar boas ideias. Busque progresso. A vontade de Deus para mim e para você é progresso. 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 É de fé em fé, de glória em glória. Progresso. Progresso. Essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para mim e para você. Trabalhe com excelência. Não por esforço. Pastor, eu estou trabalhando de 4 da manhã a 10 da noite. Você e eu já conhecemos gente que trabalha nesse ritmo e não ganha nada.
Vontade de Deus não é que você esteja enfurnado dentro do trabalho de um jeito que você não tem tempo para mais nada. Não, Deus quer que você tenha tempo para trabalhar, que você tenha tempo para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o lazer, tirar férias. Estou há 10 anos que eu não tiro férias. O cara fala isso com orgulho. Não sabe que ele está se suicidando, devagarinho. Tem que tirar férias. Tem que tirar férias. Pastor, mas eu não tenho grana para ir para a Europa. Vai parar o AMA, mas tira férias. Não adianta tirar férias para ficar no condomínio em casa. Vai dar ruim. Tem que ir para longe, de preferência sem celular. E se você tira férias, leva o celular, aquele instrumento do capeta, vai ficar te mandando recado. Vai te mandar recado. Vai te solicitar. Vai fazer pergunta. Vai pedir para você dar opinião, para você dar solução, e vai pedir até para você abrir mão das férias e voltar. Você estava sem celular? Nem vi. Está demitido? Que benção. Você sabia que muitas vezes ser demitido é uma benção? Não parece, sabe? Às vezes você toma aquele bilhete na cara assim, ó, está demitido. Aí você, mas pastor, perdi o emprego. De repente você deveria dizer, graças a Deus. Porque é uma oportunidade de você agora progredir. Ir para frente. Ir adiante. Investir na sua vida, na sua carreira, no seu sonho. E bola para frente. Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé?